Dentro da área, encara a marcação do Canu, cruzou pro Michael, marcado pelo Santi Arias, os dois no chão, é pênalti! Pênalti pro Flamengo nos últimos segundos do jogo! Santi Arias pra cima de Michael, o colombiano recebe o cartão amarelo. Agora, que jogada de novo, né? Temos que falar, temos que ser repetitivos, do Gerson, a jogada com o Plata, a disputa... pode escolher até onde foi o pênalti, né? Se foi por baixo, se foi por cima. Olha o passe do Gerson. Trivela, é qualquer coisa, Renato, hein? Parte externa do pé. Tomou um soco na cara do Michael. Eu não sei se o VAR vai chamar, porque, na verdade, é uma agressão do Santiago Arias. Ele faz o sinalzinho do vídeo, vai chamar o Santi Arias e tá tirando o cartão amarelo. E tá expulso o lateral colombiano do Bahia, Santi Arias.